O Brasil continua dividido? O presidente Lula, ao assumir o seu terceiro mandato, afirmou que governaria para os 215, que na verdade não são 215 milhões de brasileiros, é um pouco menos, mas que faria a união do Brasil. Me parece que ele não está conseguindo fazer isso. A lua de mel acabou e agora me parece que ele não conseguiu fazer essa divisão diminuir essa divisão, criar um país único. Bom, o problema é que eu não sei se a sociedade está percebendo, mas a gente vai ter um panorama em 24, já dando alguns sinais, e na próxima eleição para presidente da República, um ambiente completamente diferente do que nós imaginávamos que poderia ocorrer no Brasil. Existe uma série de fatores que estão modificando o embate político no Brasil. Essa questão da direita e esquerda, que é difícil a gente dizer o que é direita e esquerda no Brasil, mas de qualquer forma, essa divisão entre Bolsonaro e Lula, uma pseudo-direita e uma pseudo-esquerda, existem fatos no Brasil e no mundo que estão ocorrendo que eu não sei se a sociedade está percebendo. Primeiro, a força do PT, que era do sindicalismo, hoje o sindicalismo está numa fase extremamente difícil. O trabalho, como nós conhecíamos, o trabalho de grande massa, de grandes contratações, de fábricas com grandes números de funcionários, hoje não existe mais. Ou seja, o sindicalismo está perdendo a força em todos os sentidos. Por outro lado, a direita também se fortalece com um novo ambiente no Brasil, que é a questão do agronegócio. Ou seja, a terra sempre foi a defesa da propriedade, sempre foi a bandeira da direita. Se bem que no Brasil ainda a gente imagina a terra como um grande valor, talvez lá pelo colonialismo, né? Ainda. Mas hoje está provado que a terra é o menor custo na produção agrícola. Hoje 80% é tecnologia, 20% é a terra. Ou seja, isso é uma mudança também substancial nessa questão conceitual do direito da propriedade, de uma das bandeiras da direita. A questão da informática, que traz, né, o mundo da internet, da tecnologia, que dá ao mundo muitas informações, informações boas, informações ruins, mas de uma certa forma nós assistimos uma guerra online, pavoroso, né? Ou seja, quando a gente imagina que o mundo iria evoluir, hoje nós assistimos uma matança via internet, via televisão, dentro da nossa sala. Enfim, lá na guerra na Palestina, né? É uma coisa abominável. Imaginávamos que o mundo chegasse a esse ponto, que a tecnologia, o avanço do homem fosse para coisas melhores e não para a guerra. Mas, enfim, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas voltando ao Brasil, há uma esquerda que está, não digo rachada, mas uma esquerda que já se contesta, uma esquerda que ainda se amarra nos princípios sindicalistas, uma esquerda que amarra aos aspectos sociais, né? Que, aliás, num país como o Brasil, ainda tem sentido, fortalece o governo. Temos uma direita em que há uma reminiscência de uma certa repulsa sobre as atitudes de Bolsonaro, mas há uma direita que renasce, que sempre existiu no Brasil, mas ela foi sempre envergonhada, né? Nunca quis aparecer, sempre retraída. A questão do agronegócio, que há uma divisão, porque tem o agronegócio hoje não é mais uma questão interna, não é uma questão mais de divisão de terras, mas é uma questão de
de defesa da propriedade, mas é uma questão internacional, ou seja, o preço das commodities é feito pelo mundo, não é feito mais por nós. Enfim, então, dentro desse panorama, dessa situação que hoje nós estamos vivendo, eu não sei se a sociedade estará preparada para aceitar esses cenários extremamente complexos, que ela vai ter que procurar um outro caminho. Talvez a esquerda e a direita não tenham mais ainda essa força, mas nós precisamos criar não é uma terceira via, mas uma questão que atenda os aspectos sociais e atenda os aspectos econômicos. Porque a situação econômica do Brasil é complexa, não é fácil de resolver, é difícil. Nós dependemos do mundo, não dependemos de nós mais. O que nós dependemos de nós é produzirmos cada vez mais, melhorarmos a nossa produtividade, tentar resolver a questão da indústria, que hoje a indústria, que era a grande base da direita, não existe mais no Brasil, né? A participação da indústria no Brasil é ridícula. Enfim, o panorama, o cenário político no Brasil é um cenário complexo. Um poder legislativo que agora suplanta, ou seja, é dono da agenda do poder executivo, depende do poder executivo, não depende do poder executivo, aliás, ela é autônoma, tem um judiciário que atua na ausência do legislativo, ou seja, nós estamos vivendo uma geleia, ou seja, uma coisa confusa, né, que não sei se a sociedade vai conseguir enxergar isto. O mundo influenciando o nosso. A possibilidade de Trump ganhar uma eleição nos Estados Unidos e aquele maluco lá na Argentina ganhar a eleição na Argentina, ou seja, nada impede que, se o governo Lula não tiver sucesso, não tentar resolver e não conseguir unir o Brasil como ele pretendia unir, o que está extremamente difícil, porque não existem partidos, não existem líderes, existem grupos. Nós temos aí uma direita novamente no poder. E aí a gente tem uma situação completamente diferente e nova, que nós não sabemos como lidar com isso. Quem serão esses novos líderes? Quem serão esses que vão aparecer da noite para o dia para se candidatar à presidência da República? Ou seja, o país continua dividido.